Olá, bem-vindo de volta ao curso de Introdução à Biofotônica. Eu sou o professor Marcelo Magri Amaral e nesse módulo a gente vai falar um pouco sobre uma das principais fontes de luz, que é o laser. Nessa aula a gente vai abordar os princípios físicos de funcionamento do laser, os seus componentes principais, presentes na maioria dos lasers, e falamos também um pouco sobre os diferentes tipos de laser. Laser é um acrônimo para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou em português, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Assim, para que haja emissão ou ação laser, como é conhecido, precisamos amplificar a luz utilizando um processo de emissão estimulada. E para que a emissão estimulada ocorra de uma forma eficiente, precisamos atingir o que chamamos de inversão de população, que só pode ser atingida através de absorção ressonante. Logo, para obter a emissão laser, devemos passar por um processo de absorção ressonante, inversão de população, emissão estimulada e amplificação. Vamos dar uma olhada em cada um desses passos em detalhe. Primeiramente, a gente deve escolher um material que absorva um fóton, causando uma transição do estado fundamental para um estado excitado. Nesse processo de absorção ressonante, fótons com energia específica, que corresponde à diferença de energia entre esses dois estados energéticos, eles são absorvidos. Repetindo esse processo de absorção ressonante, pode-se atingir o que é conhecido como inversão de população. A inversão de população ocorre quando o número de átomos ou moléculas em um estado excitado é maior do que o número no estado fundamental. Num certo sentido, esses dois processos armazenam energia no material. E com a inversão de população, existe a redução da probabilidade de um novo fóton ser absorvido, o que vai privilegiar processos de emissão estimulada frente à absorção de novos fótons. A emissão estimulada ocorre quando um fóton incidente interage com um elétron no estado excitado, fazendo com que ele retorne ou decaia para um estado de menor energia e emita um segundo fóton com características idênticas ao fóton incidente, mesmo comprimento de onda, fase, polarização, direção. A inversão de população permite que a emissão estimulada prevaleça sobre a absorção. E com a inversão de população, um novo fóton tem baixa probabilidade de ser absorvido, porém esse mesmo fóton pode gerar uma emissão estimulada de um fóton idêntico. A inversão de população, combinada com a emissão estimulada, gera um efeito em cascata, que amplifica a luz, produzindo um feixe laser coerente. Assim, cada fóton produzido no processo interage com um novo átomo ou molécula em um efeito em cascata de amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, o laser. Devido à emissão estimulada, os fótons produzidos no processo são altamente coerentes. Assim, a luz emitida por um laser é altamente coerente, tanto espacialmente quanto temporalmente, com baixa divergência e alta intensidade. Para a realização prática do laser, a gente precisa ter alguns componentes básicos. Os componentes principais de um laser incluem o sistema de bombeio, o meio laser ativo ou meio de ganho e uma cavidade ressonante. A cavidade ressonante é composta por um laser 100% refletor, que é chamado de espelho de fundo, e um espelho parcialmente refletor, chamado de espelho de saída, por razões que a gente já vai explicar mais à frente. O sistema de bombeio
Ele é o que fornece os fótons para que o meio de ganho atinja a inversão de população através da absorção ressonante. Ele pode ser uma lâmpada, um eletrodo, um diodo emissor de luz ou até mesmo outro laser. A escolha do sistema de bombeio depende da configuração do laser, do tipo de laser, o tipo de meio de ganho, entre outras variáveis. O meio de ganho é o meio material que absorve a energia fornecida pelo sistema de bombeio, armazenando essa energia em seu estado excitado. No meio de ganho, após a gente atingir a inversão de população, como a gente descreveu anteriormente, ocorre a emissão de um fóton. Esse fóton ele viaja dentro da cavidade ressonante e é refletido, forçando a sua passagem novamente pelo meio de ganho. Ao passar pelo meio de ganho, ele estimula a emissão de um novo fóton coerente ou com as mesmas características do que o fóton incidente. Esse processo se repete, pois os fótons estão presos nessa cavidade ressonante entre esses dois espelhos, gerando o processo de amplificação. Uma porção dessa radiação laser é emitida através do espelho semirrefletor, nessa cavidade ressonante, que também é conhecido como espelho de saída. Esses são então os componentes principais que compõem um laser. E no laser, os meios de ganho podem ser de diferentes tipos. Eles podem ser gasosos, líquidos, sólidos ou semicondutores. E os sistemas de bombeio eles podem ser lâmpadas, diodos, outros lasers. Vamos dar uma olhada um pouco melhor nos diferentes tipos de laser de acordo com o seu meio de ganho. Nos lasers gasosos, uma câmara contendo um gás age como um meio de ganho. Diversos tipos de gases podem ser utilizados. Permite a emissão em diferentes comprimentos de onda. Essa tabela apresenta os tipos de laser gasosos mais comuns. Podemos citar os lasers de nitrogênio com emissão no ultravioleta em 337,1 nanômetro, ou o laser de hélio neônio com emissão no vermelho em 632,8 nanômetros, e também o laser de CO2 com emissão em 10,6 micrômetros. Nos lasers com meio de ganho líquido, são utilizados corantes, pois eles possuem uma banda larga de emissão, o que pode possibilitar a sintonização desses lasers, permitindo obter lasers sintonizáveis com emissão em diversos comprimentos de onda. Uma especificidade desse tipo de laser é que eles utilizam uma grade de difração no lugar do espelho de fundo para sintonizar o comprimento de onda de emissão. A tabela apresenta alguns tipos de corantes utilizados nesses lasers e as suas bandas de emissão. Nos lasers de estado sólido, o meio de ganho é um bastão de cristal dopado e crescido artificialmente. Esses elementos dopantes são principalmente da família dos lantanídeos na tabela periódica. Esses cristais são crescidos artificialmente em fornos como esse da imagem e posteriormente são cortados em bastões para serem utilizados como meio de ganho no laser. Essa tabela mostra os principais tipos de laser de estado sólido, seus comprimentos de onda de emissão e suas aplicações principais. Podemos citar o laser de neodymium Yagi, que emite no infravermelho em 1064 nanômetros, com inúmeras aplicações em pesquisa, além de ser utilizado em cortes e gravações de metais, soldagens a laser, marcações de materiais, até mesmo bombeio de outros lasers e tratamentos médicos também. Outro exemplo bastante conhecido é o laser de titânio safira, que emite um espectro de banda larga e centrado em 800 nanômetros, e é utilizado em cirurgias a laser, medições de distâncias, em pesquisas científicas. É um laser bastante utilizado, bastante comum. Um outro laser que acho que vale citar também é o Erbium Yagi, que emite também no infravermelho e é bastante utilizado na odontologia.
Finalmente, um laser de diodo, que também é conhecido como laser de semicondutor, é um dispositivo que emite luz coerente por meio da emissão estimulada de radiação a partir de material semicondutor. O laser de diodo é composto de diversas camadas de materiais semicondutores com diferentes dopagens, e por essa razão ele pode ser bastante compacto. As principais camadas incluem a camada ativa, a camada do tipo P, ou positiva, a camada do tipo N, ou negativa. A junção PN é criada pela interface entre a camada do tipo P e tipo N, e ela é crucial na operação do laser de diodo. Quando uma tensão é aplicada através do diodo, elétrons são injetados na camada do tipo N e lacunas ou buracos são injetados na camada do tipo P. E aí, na junção PN, os elétrons da camada do tipo N se recombinam com as lacunas na camada do tipo P, na região de ativa do diodo, e essa recombinação de elétrons e lacunas na camada ativa libera energia na forma de um fóton. E aí, os fótons gerados pela essa emissão espontânea podem estimular a recombinação de outros pares de elétron-lacuna, resultando em uma emissão estimulada de fótons adicionais, com a mesma fase, frequência e direção. O laser de diodo também possui espelhos ou algo semelhante a espelhos nas extremidades da camada ativa, que formam aquela cavidade ressonante. Esses espelhos refletem os fótons de volta para a camada ativa, o que aumenta a probabilidade da emissão estimulada. Em cada passagem pela camada ativa, o número de fótons aumenta, amplificando a luz dentro da cavidade. E, finalmente, o laser é emitido com a alta intensidade, a alta coerência espacial e temporal e baixa divergência através do espelho semi-refletor ou espelho de saída, da mesma forma como os outros lasers. Lasers de diodo, como arseneto de galho, fosfato de índio, nitreto de galho e óxidos metálicos, eles emitem comprimentos de onda que vão do vermelho ao infravermelho, sendo amplamente utilizados em telecomunicações, sensores ópticos, iluminação e em fotobiomodulação, por exemplo, dentro da biofotônica. Esse gráfico aqui apresenta diferentes tipos de lasers em diferentes faixas de comprimento de onda, além de apresentar os níveis de energia e potência que podem ser atingidos por cada um desses lasers. Esse é um gráfico bastante útil e recomendo a consulta desse material. Para se aprofundar nesse tema, consulte a bibliografia recomendada e a literatura sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de fazer as atividades recomendadas. Até a próxima.